Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4, por favor. Glória a Jesus. Tiago, capítulo de número 4. Aleluia. Nós vamos fazer leitura Deus. Oh, glória. a partir do verso de número 1. Tiago 4, a partir do verso de número 1, verso 1. Glória. Oh, Jesus amado. Aleluia, Pai. Aleluia. Tiago, o Novo Testamento, está no finalzinho, pertinho já do livro do Apocalipse. Se você voltar, vai ter João e Pedro, e aí você vai encontrar o livro de Tiago. É uma noite de estudo, uma noite de ensino bíblico da palavra de Deus. Então eu quero ler aqui o texto referido, Tiago, capítulo de número 1. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos que quiserem acompanhar no telão, fique à vontade. O texto diz assim, verso 1. A epígrafe diz assim: resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Quantos entenderam essa palavra? Então, por favor, se assente, glorificando o precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos na nossa quinta-feira de ensino bíblico. Pela bondade de Deus, é a primeira quinta nessa casa, nesse novo templo, aonde estamos aqui estudando a palavra de Deus. E nós temos uma temática, e a nossa temática é: até que sejamos mais parecidos com Jesus. Ok? Até que sejamos mais parecidos com Jesus. Todos juntos podemos repetir essa expressão aqui. Vamos dizer todos juntos para que fique em uma voz só, bem bonito. Até que sejamos mais parecidos com Jesus. 1, 2, 3. Até que sejamos parecidos com Jesus. É isso aí. Queridos, e o primeiro tópico é a humildade de Cristo. Nós estamos estudando sobre a humildade do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele era e Ele permanece humilde. Porém, nós temos um texto base aqui que é Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. E antes de nós adentrarmos no ponto-chave da nossa mensagem, Tiago parece que ele está lendo o jornal de hoje, sim ou não, irmãos? Porque o texto que ele vai começar diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Se nós acessarmos os jornais do nosso dia, o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro?
guerras, pelejas, contenda, desavença, um cenário caótico, um cenário parecido com a faixa de Gaza. Eu quero rogar à igreja que a igreja tire pelo menos 5 minutos da sua oração e apresente a cidade do Rio de Janeiro, apresente os familiares que estão envolvidos. Foram mortos 4 policiais, agora em ordem oficial 119 mortos. A contabilidade já passou de 168, mas oficialmente 121, que aumentou um pouquinho, mas passa-se de 168, 4 policiais mortos. E parece que Tiago está enxergando esse cenário, que para nós agora é um cenário complexo, caótico, difícil. Mas Tiago ele vai dizer assim: da onde que vem essas guerras, da onde que vem essas pelejas, da onde que vem senão dos próprios desejos, das próprias cobiças que a cada ser humano tem dentro de si. O primeiro ponto que ele trata são as guerras que são guerras internas, que geram guerras do lado de fora. O homem cobiça, o homem deseja, o homem quer a todo custo, e isso tem guerras, tem pelejas, tem lutas. Famílias sofrem, gentes estão chorando, um cenário difícil, caótico, e as pessoas olham para onde será que vem o socorro, para onde que está a solução. E Tiago ele vai aqui montando um cenário e nos mostrando que isso não começou agora, isso já é antigo, isso se arrasta por um período de tempo. Porém, nos versículos subsequentes, ele vai nos trazer aqui algumas alusões que eu gostaria de fazer algumas pontuações com os meus irmãos. Quando a gente chega no versículo de número 4, ele vai listar 4 inimigos que se colocam diante de Deus. Na verdade são 3 inimigos e 3 soluções. O primeiro inimigo que ele coloca a partir do versículo de número 4 é o inimigo que ele vai chamar mundo. O segundo inimigo está no versículo de número 5, que ele vai chamar de carne. O terceiro inimigo ele vai chamar de diabo. Então são 3 inimigos aqui que se opõem à vontade de Deus. O primeiro inimigo é o mundo. Diga assim: mundo. E o mundo é o sistema que nós vivemos, todo esse sistema corrupto. Porque você quer saber de uma coisa? Me parece que a sociedade política não está muito se importando com o cenário atual. Quem padece é a sociedade. Se você for ver as matérias, os muros estão derribados, as paredes ali na cidade do Rio de Janeiro estão todas alvejadas de bala, e a sociedade é a que mais sofre mediante tudo isso. Mas o que eu digo com o mundo, e o que Tiago vai ensinar a respeito do mundo, não é simplesmente esse mundo como cosmo, como planeta, mas é uma sociedade que está sendo preparada para que chegue o reino do anticristo. E me parece, irmãos, que a gente está vivendo em dias, a sutilidade ou a sutileza tornam as coisas mais insensíveis. E parece que o dia do anticristo chegar está longe, e a gente está querendo construir, a gente está querendo fazer coisas, e está tudo certo, a gente tem que edificar, tem que construir família, nós devemos trabalhar, nós temos que estudar, temos que fazer todas as coisas. Porém, esse mundo está sendo preparado para um governo que logo ele está prestes a chegar, que é o governo do anticristo. É por isso que Tiago ele vai colocar o mundo como um sistema que se opõe ao governo de Deus. Em todo momento na sua oração, que Jesus está ali no monte orando e buscando a presença de Deus, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Senhor Jesus é: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porém, esse mundo, esse governo e esse sistema luta para que a vontade de Deus não se estabeleça, para que o reino de Deus não se implante. Porém, Tiago ele vai trazer alguns alertas, e são esses alertas que nós vamos estudar aqui nessa noite. Diga assim, por favor: mundo. O primeiro inimigo é o mundo, o segundo inimigo é a carne, o terceiro inimigo é o diabo. Se nós voltarmos os nossos olhos ao versículo de número 4, põe aí, Mário, por favor, no telão. O texto vai dizer assim: adúlteros e adúlteras. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui para aqueles que estão ouvindo. Ele diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está fazendo uma pergunta para todos aqueles que estão
ouvindo, ele está fazendo uma pergunta: vocês não sabem que a amizade constituída com as coisas desse mundo são inimizade contra Deus? Só que depois do ponto de interrogação, ele vai fazer uma afirmativa. Ele diz assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele fala para dois tipos de povo: para um povo que não tem um certo conhecimento, e ele vai fazer uma pergunta. Ele diz assim: vocês não sabem que aqueles que se fazem amigo deste mundo se colocam inimigo de Deus? Só que depois ele vai falar para um povo que já tem conhecimento, para um povo que sabe, é o povo de Deus. Ele vai fazer uma afirmativa, ele vai dizer assim, qualquer que quiser. Só que essa palavra aqui que ele coloca, a palavra quiser, é uma palavra grega, e essa palavra ela significa aquele que quer com deliberalidade, aquele que faz com que a vontade esteja ligada com o afeto. O que Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: qualquer que quiser. Ele está querendo dizer assim: isso faz parte de uma vontade interior, é uma vontade interna. O que Tiago está nos relatando é que a vontade está vinculada ao desejo, a vontade está vinculada ao prazer, ao desejo. E se nós formos para o primeiro livro da palavra de Deus, que é o livro de Gênesis, um dos primeiros ensinamentos que a palavra de Deus vai nos listar é o ensinamento que não é bom negócio você permitir com que a vontade tome a sua frente, o desejo tome a sua frente. Por qual motivo? Porque Adão e Eva, eles estavam sobre o jardim do Éden, e eles permitiram com que a vontade fosse maior do que o propósito de Deus. Eles permitiram com que o desejo sobressaísse a vontade e a própria palavra de Deus. E o primeiro ensinamento é que vontade e desejo precisam ser controlados. Diga assim: vontade e desejo precisam ser controlados. Eu quero te dar um exemplo. Hoje eu estava buscando a Nanu. Para os nossos irmãos que não sabem, eu tenho uma menina de 8 anos de idade e tenho uma vai fazer 14 agora. E aí eu fui buscar a Nanu hoje na escola, e no retorno a pastora falou para mim: compra alguma coisa para ela comer. E eu disse assim: tá bom, eu compro. Aí eu passei na padaria e eu comprei algumas carolinas. Quem sabe o que é carolina aqui? Aquelas bolachinhas com doce de leite dentro, chocolate em cima. E não dá para comprar muito, né, Daniel? Porque é caro que só, né? Aí eu pedi só 100 gramas e veio 6 bolinhas assim. E aí eu cheguei para ela e falei: aqui, filha, tá aqui o negócio para você comer. E ela olhou assim para mim, assim, ela disse assim: é para mim comer tudo? É tudo só para mim? Eu disse: não, claro que não. Você come uma parte e deixa a outra parte para a sua, deixa a outra parte para a sua irmã. E o que eu estava querendo ensinar ela? Que vontades precisam ser controladas. A vontade dela era de comer tudo. Ela queria comer todas as bolinhas. Se eu for a primeira, a vontade de comer todas as outras. Então não tem jeito. Carolina é assim. Você come até acabar, até o fim, né? E o que eu quis ensinar para ela era algo simples: que as vontades, elas precisam ser controladas. Quando o apóstolo Tiago ele vai dizer assim, quem quiser ser amigo do mundo, o que Tiago está querendo dizer é assim, você tem escolha. Aleluia. Eu sei que a vontade é grande, eu sei que o desejo é grande, só que você tem escolha entre escolher o sim e o não. O que Tiago está dizendo, ele está dizendo assim: eu não estou falando com o povo leigo que não sabe, eu não estou falando com o povo que não sabe discernir
entre mão direita e mão esquerda. O que Tiago está dizendo assim, ó, as bolinhas de Carolina não é para você comer tudo, precisa se controlar às vezes. Imagina se Adão e Eva tivessem um autocontrole lá dentro do jardim do Éden. O problema foi que o desejo tomou a frente, o problema foi que a vontade tomou a frente. Quando menos percebeu, Eva já estava com a mão no freio. Porque ela não controlou o desejo, ela não controlou a vontade. E o que eu quero dizer aos irmãos, que a vontade e o desejo faz parte da natureza humana. Eu me lembro, irmãos, que a pastora, quando estava grávida, teve uns desejos meio malucos, viu? Teve uns desejos meio estranhos. Até barro ela sentiu vontade de comer. Falei, que desejo maluco é esse? Que coisa estranha. E na minha época, quando eu era menor, tinha uns desejos que a gente não podia. Porque se você comesse, você morria. Quem nunca teve desejo de comer manga com leite? Aí a avó não deixava, falava que morria, a gente não comia, não é verdade? Meu Deus, estava doido para comer manga com leite, mas não podia. Então existe desejo que a gente precisa controlar. Quem está entendendo até aqui? Tiago está dizendo que aquele que quiser, primeiro ponto, não sabeis vós, é uma ideia para aqueles que ainda não têm o conhecimento da revelação. Só que a aplicação da segunda parte é para aquele que já conhece. Ele está dizendo assim, ó, aquele que quiser. A palavra grega ali que se refere é bunomai. Bunomai quer dizer a vontade vinculada a desejo, vontade vinculada a afeto. O mundo vai vir atrás de você. Eu tenho uma notícia para te dizer. Pode ser que um ou outro te despreze, mas o mundo vai vir atrás de você. O mundo vem atrás de Caim, os desejos desenfreados, e por ele não subjugar os desejos, ele matou o seu irmão Abel. E o Senhor disse para ele, olha Caim, o desejo está batendo na tua porta. Se você não dominar esse desejo, você vai cair, você vai ceder. Ele chama o irmão para o campo e mata o seu irmão no campo. Nesta noite eu estou declarando e profetizando que o Senhor vai te dar graça para você pregar assim, controlar esses desejos desenfreados aí, rapaz. Às vezes, Cíntia, a palavra vem aqui na boca, mas você vai ter que engolir de novo. Às vezes a vontade é de discutir, de brigar, de falar mais alto, porque quem fala mais alto é quem manda, não é verdade? Aquele que fala mais alto é o que manda, né? E às vezes vai vir aquele desejo, mas o Senhor vai te dar graça em nome do Senhor Jesus. Libere uma palavra de Deus e com muita calma, diga para o seu irmão, Jesus vai te ajudar, meu irmão. Jesus vai te ajudar, meu irmão. Jesus vai te ajudar. Diga assim, vontade e desejo precisam ser controlados. Eu quero te dar 4 exemplos bíblicos de vontade descontroladas na Bíblia. São 4 personagens que você conhece, por isso que eu não vou ler o texto, tá bom? Se você quiser anotar, anote. Para quem gosta de anotar, faça suas anotações. Mas são 4 personagens, você já conhece a história, por isso que eu não vou lá, tá bom? São 4 personagens. O primeiro personagem bíblico é Sansão, o segundo é o rei Salomão, o terceiro é Acabe e o quarto é Aminon. São 4 personagens bíblicos. E o primeiro personagem é Sansão. Diga assim, Sansão. Qual que foi o problema de Sansão? Não controlar a vontade. Sansão não conseguiu controlar desejos. Por qual motivo? Porque Sansão ele vai se apaixonar por uma mulher filisteia. Ele vai se apaixonar por uma mulher chamada Dalila. Dalila não tinha aliança com Deus, irmão. Dalila ela era fanqueira. Dalila gostava do forró, da loucura. Dalila não era do arraial. Quem está me entendendo? Dali gostava dos MCs da vida. Dali gostava da noitada, da balada, da loucura.
faz? Ela chama um homem, não é Dalila que corta o cabelo dele, não. Ela chama um homem, vem um homem e corta o cabelo de Sansão. Um dos filisteus corta o cabelo dele. Primeiro, livro de Juízes, a partir do capítulo 16, 14 e diante. O texto vai nos dizer que ele corta o cabelo de Sansão. E qual que era o problema de cortar o cabelo de Sansão? Sansão tinha um voto com Deus, gente. E quais são as consequências de não controlar as vontades descontroladas? Primeiro ponto, Sansão é traído. Segundo ponto, ele perdeu o propósito e a chamada de Deus. O texto chega a dizer, irmãos, que quando ele se levanta, ele não percebe que ele estava sem a presença do Espírito Santo. Agora imagine, alguém que anda na casa de Deus, pegando fogo, cheio da presença de Deus, e por não controlar vontades, perde a presença do Espírito Santo. Eu já vi muita gente assim na casa de Deus, irmão, que começou bem, começou cheio de unção, cheio de graça, pregando, cantando, profetizando, sapateando, marchando na presença de Deus, e por não controlar vontades, está perdendo o propósito, está perdendo a chamada. Mais uma coisa que ele perde a sua força física. Ele era um homem forte, com uma queixada de jumenta. Ele matou 1000 homens, irmãos. Ele pegou o portão da faixa de Gaza, que pesava muitos e muitos quilos, e lançou longe. Ele perde a sua força física, mas não só isso. Sansão perde a sua força espiritual, que é pior ainda. A presença do Espírito se retira da vida de Sansão, e no final da sua vida ele fica cego. Sabe qual que é o maior problema de quem não controla as vontades e tem vontades descontroladas? Ele está cego e não sabe que está cego. E qual que é o problema de ser cego? O problema é que o cego não pode guiar outro cego. E sabe de uma coisa? Nós que estamos na presença de Deus, alguém da nossa família está olhando para a gente, Carmelinho, está dizendo, ele está enxergando, ele está vendo, porque ele está indo para a igreja, ele está recebendo de Deus, e eles estão esperando que a gente dê uma palavra, dê uma direção, para passear. O problema é que quando eles vêm, e se a gente não tiver dentro da vontade, a gente está cego, sem palavra, sem direção. Mas nessa noite o Senhor vai te colocar na moinha de novo, e Sansão teu cabelo vai voltar a crescer, em nome de Jesus. Volte para o centro da vontade de Deus. O Senhor quer ver você jejuando de novo. O Senhor quer ver você orando como orava de novo, pegando fogo em sua presença. O Senhor quer que você entre sobre a casa dele e não se importe muito com quem veio, com quem não veio, porque o que veio é o precioso nome de Jesus, e ele está aqui como final. Glória a Deus. Diga assim: vontades controladas. Irmãos, me aguenta aí, que quinta-feira é assim, viu? A gente vai apertando os parafusos, tá? Aleluia. Domingo a gente libera a palavra sobre a família, mas vai segurando. Porque quinta-feira é dia da gente apertar os parafusos juntos. É maravilhoso, Senhor. Tem glória a Deus na casa aí? Posso apertar mais um pouquinho? Essa mulher já estava quase batendo. Tem que apertar. Glória. Aleluia. Eu não quero que você tenha consequência trágica por não saber controlar algumas vontades. Eu vi pessoas sérias, Alex, pessoas cheias de Deus, pessoas com um futuro brilhante na presença de Deus, jogarem tudo para o ar porque não controlaram vontades. Saíram do arraial, foram procurar lá do lado de fora. E sabe qual foi o problema? Quem estava lá do lado de fora arrastou para lá, não trouxe para cá. E até agora não conseguiu voltar para a presença de Deus. Até agora não conseguiu voltar para a presença de Deus. Tudo porque não conseguiu controlar vontades e desejos. E o meu desejo para a sua vida é que o Espírito Santo nos ajude a controlarmos as nossas vontades para a glória de Deus.
Segundo exemplo é o rei Salomão. O rei Salomão, ele teve as suas vontades também totalmente descontroladas. Por qual motivo? Porque a ordem de Deus era que o homem não deveria constituir muitas mulheres. E o texto vai dizer que esse homem teve 1000 mulheres, irmão. Imagina 1000 sogras, mano. Homem de fé. Aleluia. O problema, sabe qual foi de Salomão? Aliança política. Salomão, ele fez aliança de governo entre governo para poder lucrar mais. Perdeu a direção de Deus, começou a comprar cavalo, e cavalo, e cavalo, e cavalo, um monte de cavalo ele começou a comprar. Por isso que quando ele vai ficando velho, ele vai dizer, tudo é vaidade. Ele vai olhar para tudo que ele constituiu. Alguns dizem que nesse momento ele está com uma taça de ouro na sua mão e olhando para a taça, e ele com uma certa idade vai dizer, tudo isso aqui é vaidade. Tudo é vaidade. A problemática dele foi que ele não conseguiu controlar suas vontades. Adquiriu 1000 mulheres. Começou a gastar, começou a esbanjar, começou a acumular, e muitas coisas que Deus não se agradava. E qual foi o problema? Qual foi a consequência de tudo isso? No final de sua vida, já em sua velhice, porque ele era um homem temente, irmãos, em 2 Crônicas 7,14, o texto vai dizer que o fogo do templo não foi o sacerdote, não foi ninguém que acendeu, não, irmão. No dia da consagração do templo, ele vai fazer o maior sacrifício da história. Ele levanta altares diante de Deus. E o texto vai dizer que a glória foi tão tremenda dentro da casa, que os sacerdotes que iam entrar, eles caíam por causa da fumaça da glória que estava presente sobre aquele ambiente. O fogo desceu do alto no altar do sacrifício, e o fogo pegou sem auxílio de mão de homens, irmão. Tudo para provar que Deus era na vida desse homem. O próprio Senhor se apresenta a ele e fala, pode pedir o que você quiser. Você imagina o Criador de todas as coisas, aquele que fez o universo e tudo que existe, todas as leis da gravidade, todas as leis da física quântica, ou o que é que você queira, ele fez todas as coisas, se apresenta diante de Salomão e fala, pode pedir o que você quiser. O texto vai dizer que ele foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Sabe por que ele pediu sabedoria? O texto vai dizer que por ele não conseguir dominar as suas vontades, ele no final de sua vida, as suas esposas perverteram, servo de Deus, o seu coração, para que ele fosse seguir outros deuses, para que ele se dobrasse, se ajoelhasse diante de outros deuses. Salomão entrou no caminho de idolatria e desobediência a Deus no final de sua vida. E por causa da sua desobediência, o reino começou-se a ser dividido. Por causa que Salomão não controlou as suas vontades. Eu vou falar só de mais dois rapidinho. Quer saber de mais um que não controlou a sua vontade? O rei Acabe. O rei Acabe fez de tudo para que a sua vontade fosse cumprida. Ele até mandou matar um homem chamado Nabote. Ele fica triste, fica entristecido, e a perturbada da sua mulher endemoniada, Jezabel, vai até ele e diz assim, por que você está triste, rapaz? E ele vai dizer assim, sabe de uma coisa? Eu estou com vontade. Vontade de quê? De comprar a vinha de Nabote. O problema é que Nabote não negocia a sua herança. E quem não negocia herança perturba Acabe e Jezabel. Como ele não posso vender, eu não posso negociar. Isso aqui é herança de papai, foi meu pai que deu. Isso aqui vem de geração em geração. Para você isso aí é uma vinha simples, mas para mim isso aqui é uma herança de família. E sabe de uma das coisas mais maravilhosas que existe nesse texto? Porque lá no versículo de número 18, quando Deus levanta o profeta Elias para profetizar contra a vida de Acabe e de Jezabel, o texto vai dizer que ele já tinha conseguido a vinha. Acabe já tinha conseguido a vinha,
Mas o texto vai dizer que quando Deus dá a palavra para o profeta Elias, sabe o que Deus vai falar para Elias? Elias, se levanta e profetiza contra Acabe, porque ele tentou tomar a vinha de Nabote. Como assim? A vinha já estava em posse na mão de Acabe, mas Deus lá do alto estava dizendo, não é de Acabe, a vinha é de Nabote. A vinha. E pode até alguém, irmãos, ter feito qualquer tipo de trabalho, de feitiço, de magia, de encanto, e ter dito assim: essa família aqui vai servir no terreiro, vai tocar tabaco, vai ser Ogã. E Deus está olhando lá no alto e está dizendo: nada disso, vai me adorar na minha casa, é meu filho, é minha filha, é meu servo, é minha serva. Eu dou livramento, eu quero arco, eu corto a lança. Sou eu, Deus, que faz a obra nesta casa e nesta família. Oh, Satanás está até dizendo, mas está no bar, está na biqueira, está daquele jeito virado. Mas Deus está dizendo: é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha, é meu, é minha. Oh, quero levar. Dizendo, já está internado, está nas últimas, mas Deus está dizendo: a última palavra é minha, a vida é de Nabote, não é de Acabe, é de Nabote. Todos estão entendendo essa palavra? Eu sinto a presença dele aqui. Quem pode levantar as mãos para adorar o nome precioso de Jesus? Enquanto você adora, Ele passeia aqui no nosso meio. Enquanto você glorifica, Ele passeia aqui no nosso meio. Enquanto você adora, Ele passeia, Ele corta, Ele quebra, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele passa aqui no nosso meio. Eu vou dar lugar para o guerreiro aqui mesmo, estou nem aí. É noite de escuro, mas Deus quer te renovar. Deus está dizendo para você: a vinha é de Nabote, é de Nabote, é de Nabote, é de Nabote. Pastor, o que eu tenho que fazer? Controla essa vontade, rapaz. Controla. Ó, irmão, agora já tem que ser com carinho, hein? Diga pro seu irmão assim: se controla, irmão. Calma. E a gente fecha num caso crítico. Se fosse na televisão, se chamaria casos de família. A vida de Aminon. Aminon era filho de Davi, irmão de Tamar. Qual que era o problema de Aminon? Aminon se apaixonou pela própria irmã. Vontade descontrolada. Se apaixonou pela própria irmã. E sabe qual foi o problema? Ele fingiu que estava doente, mandou Tamar fazer uma comida e servir ele na mesa. O texto diz que quando ela veio, ele abusa dela, sexualmente abusa dela. Isso vai gerar morte, vai gerar confusão, porque Absalão se revolta. Uma contenda terrível na casa de Davi. Davi nunca mais foi o mesmo pai depois desse episódio, irmão, porque Davi não consegue mais olhar no olho de Absalão por causa disso. Aminon causou um problema terrível dentro da família dele. Sabe por qual motivo? Porque ele não controlou as suas vontades. Eu preciso dizer, eu sou pastor, tenho filhas. Samuel também era um grande homem de Deus, mas os filhos de Samuel não eram salvos não, irmão. Eu vou dizer algo para vocês: eu busco a Deus, e minhas filhas que têm que buscar a Deus também. Não tem passaporte gratuito para o céu não. Não tem carimbo chancelado, nada disso não. Eu posso estar 24 dias,
24 horas de joelho, orando, buscando a Deus, jejuando, mas não dá passaporte para minha família entrar no céu. Eu não posso salvar nem a minha esposa, que é a minha própria carne, irmãos. A Bíblia diz que ela é minha carne. Eu não posso salvá-la e ela também não pode me salvar. Porque o Salvador é uma pessoa. Salvação não é o que você vai fazer. Não. Efésios vai dizer isso, 2:8. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus vai dizer: fora de Jesus não tem salvação para ninguém. Fora de Jesus não tem salvação para ninguém. E Aminon causou um problema terrível no meio da sua família, ainda que o pai dele era um grande homem de Deus, ainda que Davi era um grande homem de Deus. E eu preciso falar para os filhos aqui. Cadê os filhos aqui? Preciso falar para os filhos. Por qual motivo? É só você fazer uma visita na penitenciária e você vai mais encontrar filho da irmã que está no círculo de oração. E a irmã do círculo de oração se sente mal. Por qual motivo? Porque ensinou, porque doutrinou, porque mostrou o caminho. Mas os filhos estão escolhendo caminhos errados. Eu estou aqui para dizer que a culpa não é minha e tua, por muitas das vezes. A gente ensina no caminho, mostra, direciona. Não pode fazer isso, é por aqui, é por ali. Somos taxados disso, daquilo outro e de tantas coisas. E o que cabe a nós fazer, nós devemos fazer. Nós não devemos coagir como Davi fez com Absalão, e de não chamar o filho e tratar o problema. Tem que ser tratado. E aquilo que é para a gente fazer, nós precisamos fazer. Mas aqueles que tomaram a sua própria decisão serão responsáveis por si mesmos, porque não controlaram as suas vontades. Então nesta noite é um recado para o Aminon que vive dentro de mim e dentro de você. Aminon, se controla, Aminon. Aminon é aquele que não se controla com os impulsos sexuais. Aminon não poderia ver uma mulher com o pescoço já virado. Cadê os olhos para dar glória a Deus aqui agora? Vai dar glória a Deus não? Vai dar glória a Deus não? Hã? E Marião? Deus poderoso. Aminon não podia ver nada aqui. Aleluia. Controla esse Aminon que existe dentro de você. Deus poderoso. Aminon não podia ver nada no celular que já o instigava. Oh, Jesus, aleluia, Deus. Posso continuar a apertar ou não? Aleluia. Os homens estão dando muito glória a Deus, não, viu? Glória a Deus. Ah, eu quero que Jesus te aperte mais. Aleluia. Aminon é terrível. Achou que ia apertar suas irmãs hoje? Oh, Jesus. Aleluia. Controle esse Aminon que existe dentro de você. Controla! Quer ser um homem de Deus e não quer controlar o Aminon que está em você? Deus poderoso, aleluia, aleluia. Não pode ver que já olha? Controla! Jejua! Mata essa carne! Santo Deus. Mas a glória a Deus não, para Deus. Controle esse Aminon. Aminon é um problema que derruba muito crente. Problemas sexuais que são indomáveis e incontroláveis. Aleluia. Mas hoje Aleluia. é noite de você controlar essas vontades que habitam dentro de você. Para dizer que o pastor não está fora, vamos lá que eu vou me corrigir. Aleluia. Essa noite é noite de nós nos controlarmos pelas vontades que tentam nos enganar por muitas das vezes. E tem uma tipologia, porque aqui do lado é o lugar onde malha a carne. E aqui você veio malhar o Espírito da glória. Aleluia.
Controle as vontades descontroladas que habitam em você. Não negocie a promessa por coisas passageiras e fúteis. Eu já vi homens de Deus caírem por coisas poucas. Coisas poucas. Homens sérios, tementes. Controle os impulsos. Controle. Eu quero sair daqui, mas Jesus não está deixando eu sair daqui. Controle. Tenha domínio próprio. Se queremos ajustar as coisas para que a glória de Deus e a unção esteja presente nesta casa, então nós devemos controlar as vontades que habitam dentro de nós. Existem pessoas que têm problema com os olhos. Existem pessoas que têm problema com a boca. Existem pessoas que têm problema com o ouvido, por incrível que pareça. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não gosto de fofoca não. Mas pode falar, vai, fala. E a problemática de tudo isso, irmão, o problema da fofoca, que muitas das vezes não é aquele quem fala. O problema da fofoca é aquele que fica dando ouvido para a fofoca. Eu gostaria de declarar algo sobre essa igreja. Porque Jesus me falou de burburinhos. Jesus me falou. Eu quero declarar que quando isso chegar no seu ouvido, você tenha maturidade de parar isso em você. Posso ouvir um amém? Bem empolgado nessa casa. Bem empolgado. Quando isso bater no seu ouvido, você vai ter a maturidade de permitir que isso continue ou que se encerre. A Bíblia diz que não havendo lenha, não há fogo. Isso não tem nada a ver com avivamento, isso daí é fofoca. Provérbios diz isso. Se não tem lenha, lenha é o ouvido que dá pano para fogo. Então eu declaro em nome de Jesus, irmão, quando chegar em você, chame a pessoa de quem veio falar para você e fala assim: eu vou colocar a gente de frente a frente e vou resolver esse problema. Só para ver se vai continuar ou se não vai. Somos de verdade ou não somos, irmão? Vontades controladas. Aleluia. Só que aqui eu gostaria de fechar, a gente já fecha aqui, tá bom? Essa vontade para ser controlada, nós não temos força suficiente para poder controlá-las. O que eu preguei até agora não é que você vai sair uma força dentro de você e você dizer: agora eu me controlei, agora eu estou forte. Não é isso que eu estou propondo, isso não é evangelho. Isso é coach, que vai dizer que você é um ponto fraco de Deus. Não. O evangelho ensina que nós não conseguimos e nós não podemos. Só que nós temos um ajudador. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, quando foi para o Pai, disse assim: não se turbe o vosso coração, crê de Deus e crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu irei. Mas eu vos enviarei o Consolador, que para quando eu voltar, ou aonde eu estiver, eu vou levar vocês para que vocês estejam junto comigo também. E sabe o que ele vai dizer? Ele estará com vocês todos os dias da vida de vocês. Então o que eu estou propondo aqui, jovens, não é que vocês vão ter um superpoder, mas é que é possível o Espírito Santo ajudar vocês a controlarem essas vontades. Irmãs, o que eu estou propondo aqui, irmãs, não é que vocês são super mulheres ou heroínas, por mais que pareçam. São mulheres trabalhadoras, mulheres dedicadas, mulheres que cuidam de casa, de neto, de filho, de um monte de situação. Só que eu estou propondo aqui que não é essa força que vai fazer com que a vontade seja diminuída, mas é a vontade do Espírito Santo de Deus que vai auxiliar. Igreja, o que eu estou propondo é que o Espírito de Deus vai ajudar a vida de cada um de vocês a controlar as vontades, os impulsos e os desejos, em nome de Jesus. Pastor, onde está escrito isso? E a gente fecha com Gálatas 5, versos 16 e 17. Abre lá para a gente fechar, mano. Se eu não fechar a Bíblia, eu não paro de falar, então já fechei a Bíblia. Deus poderoso, aleluia. E o homem
está de exemplo para você que está dizendo assim: Deus não expõe ninguém, pois Jesus falou assim para ele: pode vir aqui no meio da congregação, mostra a sua mão que está mirrada no meio de todo mundo. Ele teve que mostrar a mão que era mirrada assim, ó. E aí Jesus curou ele no meio de todo mundo. E Deus está dizendo: tem coisas que você precisa expor para que haja cura. Gálatas 5 diz: digo porém, andai em e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra. Aonde ocorre essa luta, irmão? Diga assim: aqui dentro. Ou Deus vai dizer assim, ó: e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que devem ser feitas. O que você quer fazer? É como se o Espírito dentro de você, a sua carne dissesse assim: eu quero fazer isso. O Espírito diz assim: não, vamos fazer isso aqui. E aí há uma luta, uma batalha interna dentro de cada crente. Só que aí Jesus, em João 5, verso de número 30, põe para a gente lembrar. Jesus em João 5, verso de número 30 diz assim, ó: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha, se próprio Jesus disse isso: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me envia. Pastor, então qual que é a saída? Muito simples, está na Bíblia. Para que a gente tenha a vontade controlada, qual que é o nosso tema de hoje? Até que sejamos mais parecidos com Jesus. Então o que Jesus fez? Jesus não teve força própria. Jesus permitiu com que o Espírito Santo dominasse o seu ser, e ele cumpriu a vontade de Deus. No seu lugar, fique de pé, por favor.